de hoje é dentro de um mercado. A história é de um cortador de cana que se tornou um empresário com uma rede de supermercados com mais de 9 lojas no interior paulista. Nesse episódio, nós vamos conhecer a mente e os aprendizados do Sr. José Francisco, o fundador do supermercado Porecatu. O nome é inclusive uma homenagem à cidade onde ele cresceu. Assim como muitos Josés, ele veio para o estado de São Paulo buscar uma oportunidade de trabalho e hoje gera mais de 2.000 empregos diretos. Qual o segredo para esse sucesso? É isso que a gente vai descobrir hoje. Vamos lá? Pode entrar? Boa tarde, tudo bem? Obrigada por abrir as portas para conversar com a gente, viu? Sr. José, antes do Porecatu ser tudo isso aqui, o senhor começou pequeno, no Empório, né? Foi aquele primeiro? Exatamente, aquele primeirinho lá no canto de 100 metros quadrados quando eu iniciei no segmento de supermercado, né? Ou mercadinho que eu iniciei. Como que foi essa transição de um cortador de cana para um empreendedor para a abertura de um mercado? Tá certo. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa bem esforçada, né? Trabalhei até os 17 anos no Paraná, na cidade de Porecatu, cortava cana dos 12 até os 17 e pouco ainda. E meus familiares começaram a ir para São Paulo, minha família é muito grande, e foram. Só que eles só iam depois dos 18 anos. E eu pedi autorização para meu pai quando eu estava perto de completar 18 anos, e ele não gostou muito, não me autorizou, porque eu já tinha bastante parentes em São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, depois dos 17 anos, não tinha 18 ainda não. E comecei a trabalhar na indústria. Completei 18 anos, logo daí 2 dias eu já estava trabalhando na indústria, porque os meus parentes que já estavam lá, todos trabalhavam em indústria, e a indústria não pegava menor. E aí eu trabalhei uns 2 anos nas indústrias, me formei encanador industrial, eu sou esforçado. E apareceu esse primeiro mercadinho ali, ó, tinha até o nome de um empório. Ele tem 10 metros de frente com 10 de fundo. Era só primeiro. O senhor? Era só quantas pessoas eram? Não, era eu e meu irmão me ofereceu lá, que era vizinho dele, e nós compramos de sócio. Eu nem conseguia comprar tudo, e tão pequeno eu não conseguia. Como que o senhor? Eu já tinha um Fusca, né, era um carrão da época, e eu vendi o Fusca meu e comprei a metade, junto com meu irmão. Comecei ali com 3 funcionários. Era um funcionário, eu e mais a minha primeira esposa que entrou como funcionária, eu findei casando com ela um ano depois, né? E foi os 3 funcionários. E foi aumentando o tempo, a gente foi trabalhando e eu trabalhando bastante. Eu era muito esforçado, eu sou. Eu cheguei, às vezes fechava o empório, o mercadinho, 7 horas da noite, eu ia vender roupa na casa dos clientes. É uma novidade que às vezes a gente não conta, né? Ia vender roupa até umas 9, 10 horas na casa daqueles clientes melhor nossos, que tinha família grande, pegava roupa na 25 de março, ia vender. E foi crescendo o mercadinho, sem crescer tamanho, viu? Ele nunca foi maior comigo. Perfeito. Até assim, antes do senhor vir aqui para o interior, ali em São Paulo, isso. O senhor foi crescendo. Qual que foi a virada de chave para expandir, sair dali e começar para vir para Votuporanga? Então, aí, desse daí, eu comprei mais uma loja grande em São Paulo. Era 7, 8 vezes maior do que ele, então já era grandinha. Já se considerava uma loja grande na Zona Leste, lá na Vila Ema, ali perto da Sapopemba, Moca. Às vezes eu falo lugar porque tem pessoa que se identifica com os lugares e às vezes conhece a lojinha. Nesse meio de tempo, nesse mercadinho teve nós estava bem já, eu tinha quase 20 funcionários nele, eu não tinha outra loja. E nesse meio de tempo começou a violência, né? Subir muito, crescer muito em São Paulo. Era muito assalto. E teve um dia, num dos assaltos, eles entraram pelo fundo e nesse assalto eu levei 12 tiros. Bem pertinho, hein? A pessoa estava como daqui onde você está, muito próximo. E nesse tiro eu estava com a mão para cima e um dos tiros pegou aqui na minha mão, né? E os outros 11, Deus me livrou, porque realmente não tem como errar 11 tiros de uma automática, era uma automática de 12 tiros, não tinha como errar 11 tiros, só livramento de Deus mesmo, não tem como. Mas um tiro ficou na minha mão, eu fiquei todo ensanguentado, porque eu estava com as mãos para cima,
A lojinha estava fechada ainda, ela era aberta por dentro e eles entrou junto com nós, não tinha abrido a loja, um dia de segunda-feira. Eles foram para pegar o dinheiro do final de semana, só que no final de semana o dinheiro nós já tínhamos depositado no domingo à tarde no banco, porque entrava por cima também do telhado. Você vê o tamanho da violência que estava. E aí sim, agora eu te respondo o que você perguntou. Aí foi a virada, porque mediante isso aí eu não queria mais ficar em São Paulo. E eu orei, eu sou uma pessoa muito espiritual, minha vida é completamente dirigida, guiada por Deus. Deus fala comigo muito através de vários tipos de mensagens, tanto por telefone, como pessoalmente, como de vários modos. Na palavra dele, que é a melhor mensagem que tem, a maior profecia é na palavra dele. Deus fala muito comigo. Essa é a virada, né? Procurar a loja para sair. A primeira cidade que eu tentei comprar um supermercado foi em Porecatu. Lá na cidade o senhor saiu, interior do Paraná. A cidade de onde eu era cortador de cana, uma cidade que tinha 32 mil habitantes. Agora vocês no final vão entender como é que Deus é realmente um Deus que orienta 100% você. E eu fui para lá, estava já acertando uma loja grande, dava quase 1.000 metros de área de venda, ou vamos dizer, era quase 10 vezes maior do que aquela. Porque era pequena, né? Mas 10 vezes era grande, mas não tanto, mas é grande. Para mim era grande na época. E voltei, estava tudo contente, certinho. Eu tinha pedido para Deus orientação. Então, automaticamente, se Deus não falasse o que Ele falou para mim, era lá. Mas aí, na volta, eu fiquei triste. Porque a gente, às vezes, entristece com o que Deus fala com a gente. Mas eu pedi para Ele. E Ele enviou uma pessoa, uma mensageira, uma missionária, uma senhora já bem idosa. Eu vi ela naquele dia e nunca mais vi. Ela estava passando na frente ali do mercadinho e falou que queria falar com o proprietário daquele mercadinho. E eu atendi ela, inclusive, onde eu levei os tiros, porque ainda era no depósitozinho. Entendeu? E porque não dava para atender na lojinha, porque só eu já tinha quase 20 funcionários. Era dia de sábado à tarde. Estava movimentado. Estava muito movimento, né? E o senhor estava nesse processo? E eu atendi ela lá, nesse processo de ir para Paracatu, de mudança, voltar para a minha cidade. Agora imagina vocês, eu voltar para uma cidade onde eu era cortador de cana, comprando o melhor e maior supermercado da cidade. Era o maior, porque a cidade era pequena, não tinha loja gigante, essa já era. E aí essa senhora entrou e começou a falar comigo, pegou a Bíblia Sagrada e começou a falar. Ela ia abrir na Bíblia. Essa foi a primeira profecia assim, que eu me lembro muito top, e a verdadeira, né? Que é na palavra do Senhor. E foi falando, só que no final eu vi que Deus não queria que eu saísse de lá. O que ela falou para o senhor? Ela falou muita coisa através da palavra, que Deus ia me tirar de lá sim, mas não era naquele tempo, que Ele ainda ia me dar uma loja grande lá, e essa que eu falei agora há pouco, era uma loja realmente grande, ela tinha quase 1.000 metros, tinha já 60 funcionários. Deus deu detalhe, através da palavra, ela ia virando a palavra, a Bíblia, e ia falando. E falou, Deus está reservando algo muito grande para você no interior. Só que Deus não falou que era essa cidade de Votuporanga. Falou que o lugar que ele me trazia era muito grande, estava coberto com um lençol branco, o terreno. Era esse, tá? É esse aqui. Não, onde Deus vai te levar, Ele vai te dar uma casa assim, assim. Ela falava de um modo, eu falava, mas isso não é casa, isso é uma mansão, a piscina é gigante. Tudo do jeitinho que ela falou aconteceu. A minha casa, quando eu cheguei aqui, tinha 1.400 metros de terreno e a casa devia ter uns 800 metros. Morei nela mais de 20 anos. Eu chorei muito, viu? Eu era jovem, né? Bem jovem. Só que eu pedi Ele que me orientasse. A orientação dele foi diferente da minha. E eu falei, mas eu pedi e eu vou obedecer. Fiquei em São Paulo. Quem não queria ficar mais nem 15 dias, fiquei mais 2 anos e 7 meses. Comprei a loja que Deus tinha falado através daquela senhorinha. Nunca mais vi aquela mulher. Nunca gostaria de falar para ela o que aconteceu depois, né? Sem eu esquecer um detalhe, Porecatu, naquela época que eu ia, tinha 32 mil habitantes. Sabe quantos mil habitantes tem Porecatu hoje? Tem 13 mil. Pode qualquer pessoa entrar no Google. Tem 13 mil e pouco, é 12.800. Eu vou sempre lá, porque eu tenho meus familiares lá ainda. Meu irmão mais velho, minha irmã caçula está lá, meus pais morreram tudo lá. Olha a cidade que eu ia. Como que eu ia crescer numa cidade dessa se ela está acabando? Então eu comecei a procurar cidade.
para ver a cidade que Deus ia falar comigo. O senhor foi obediente, então. Aí, mediante, eu tinha pedido, né, para Deus me dar orientação, né, dar direção. E Ele deu, através daquela missionária, através da palavra, e eu obedeci. Fiquei triste, tá? Porque eu queria mesmo ir para Porecatu, da onde eu saí como cortador de cana. Imagina, cortador de cana que saiu de lá, volta para comprar o maior supermercado da cidade. Eu fiquei triste no momento, mas eu obedeci a Deus. Obediência, e eu tô vendo que estudioso também, porque na mesa dele tem uma Bíblia, e atrás dessa Bíblia tem algumas anotações que ali tem promessas do futuro do Porecatu. Não é, senhor José? Tem, é direção de Deus, e às vezes nem Mas ó, todos... peraí, perdão, vou te cortar porque essa história vai ficar para o segundo bloco. Agora eu fiquei curiosa. Como que foi então essa vinda aqui para o interior? Eu fiquei em São Paulo mais 2 anos, 7 meses por obediência a Deus e por aquilo que Deus falou comigo. Aí eu comecei a procurar cidades. Foi muita cidade que eu andei durante 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses até o último. E nenhuma Deus abriu as portas. Quando um dia eu fui lá em Araçatuba ver uma loja que me ofereceram na Marcílio Dias. E eu fui lá ver. A pessoa foi me oferecer essa loja em Araçatuba, lá em São Paulo, era Deus trabalhando já. Aí eu vim para Araçatuba, não gostei da cidade, porque era grande para mim, eu queria uma cidade para morar menor. Tinha uma cidade que tivesse uma faculdade, mas não podia ser grande, porque eu tinha medo da violência. Eu estava saindo da cidade grande por causa da violência, então eu queria uma cidade pequena. Chegando em Araçatuba, eu perguntei onde ficava Votuporanga, porque alguém... Na minha reforma da loja que eu comprei em São Paulo, lá que Deus tinha falado, eu comecei a reformar. Fiquei 1 ano reformando. A loja estava linda, perfeita. E aí chegou esse moço para aprender a vender instalação de supermercado aqui no interior. E ele falou de Votuporanga, só que eu não dei muita mínima. Mas eu vim para Araçatuba, em Araçatuba eu perguntei onde ficava Votuporanga, que pelo jeito ficava meio perto. Aí me falaram, eu posei lá em Araçatuba, não gostei do tamanho da cidade, não gostei da loja que eu fui ver. Estava em reforma, mas estava muito bagunçada, muita terra, máquina trabalhando dentro da loja, nunca vi aquilo. Aí eu vim conhecer Votuporanga. Gostei de Votuporanga. Na primeira entrada que eu dei, nunca tinha entrado aqui, não tinha nenhum primo aqui dentro, não tinha um familiar. Mas eu não sabia daquele moço, eu queria conversar com ele, eu não me interessei. Ele foi em São Paulo, ele era de Votuporanga. E eu não sabia com quem conversar para conhecer Votuporanga um pouco. Voltei para São Paulo e chegando lá, o moço voltou, porque ele estava aprendendo a vender prateleira, e a minha loja tinha dado uns probleminhas na reforma. E o dono da empresa ia junto com ele lá na época, para ele aprender junto, e ele viu falando que eu estava indo para Ourinhos. Falou, não, vai para Votuporanga, lá é o paraíso na terra. Aí, pela segunda vez ele falar isso comigo, eu vim conhecer Votuporanga. Chegando em Votuporanga, eu já vim para ficar conhecendo a região. Fiquei num hotel aqui na Marginal, com a rodovia, fiquei 1 semana e comecei a conhecer a região, de Santa Fé do Sul até José Bonifácio. Rio Preto eu nem entrei, porque era uma cidade muito grande e eu não me servia, no meu pensar, não servia para morar na época. Aí eu fiquei aqui em Votuporanga, mas não sabia que era Votuporanga que Deus ia preparar. O que aconteceu? Eu visitei todas essas cidades, procurando no momento Deus falar comigo. E não é que aconteceu. Tem um momento certo de Deus falar. Eu gostei de Votuporanga, mas Deus não tinha falado. Aí eu estava dando uma volta de a pé, parei meu carro no centro da cidade, em frente à igreja matriz de Votuporanga, e comecei a andar de a pé na cidade. Aí Deus usou uma pessoa para falar comigo e falou o seguinte: ei moço, você é a pessoa que Deus falou que vai vir para essa cidade. E começou a falar comigo, e Deus falou com ele que ele estava numa calçada e eu na outra. E ele deu uma gritadinha para mim ouvir, e eu parei para ouvi-lo de a pé na calçada, centro da cidade. Deus vai te abençoar muito, essa é a cidade que Deus falou que viria um empresário de longe para poder ser abençoado nesse lugar. E as bênçãos estão sendo muito grandes. E aí eu vim, lembra que eu falei do mercado, do moço daqui de Votuporanga? Ele chegou a levar um ticket do supermercado Amazonas, tinha o nome de Amazonas, e falou para mim assim: compra essa loja lá, vai para lá, é um paraíso Votuporanga, compra essa loja. Não é que eu findei comprando a loja que ele falou? Deus estava usando um moço lá, Deus prepara tudo certo. Eu nem sabia onde ficava Votuporanga, como que eu vinha para cá?
Aí eu vim, comprei esse mercado Amazonas com a venda lá, já facinho. Até o mercado daqui estava ruim, estava meio quebrando, estava fraquinho. Eu deixei uma loja em São Paulo, novinha, toda pronta. E eu já estava animado com São Paulo, porque não teve um assalto mais. Deus também prometeu que se eu obedecesse, Ele cuidava. Toda semana ou todo mês tinha 2 assaltos ou 1 por semana. E lá não teve um assalto em 2 anos e 7 meses. A loja que eu peguei, que Deus falou da loja, na Vila Ema, chegaram a tirar 2 pessoas mortas lá dentro. De tanto assalto que tinha. Eu entrei e não teve um assalto, mas teve uma promessa, que Ele ia cuidar de mim. Então Ele cuidou até o último dia que eu fiquei lá. Não houve mais assalto. E aí eu comprei o supermercado Amazonas aqui. Aí o senhor chegou a pensar, essa era a promessa? Quando você veio assim, não. A pessoa falava, quem vinha me visitar aqui, meus parentes, familiares, vem muito até hoje, falava, você tem certeza que Deus falou com você? Eu falei, eu tenho. Falou, mas é isso aqui, você achou um negócio daquele lá para vir para isso aqui? Eu falei, eu não sei o que vocês estão vendo, o que eu estou vendo não é isso que vocês estão pensando. Deus acho que nem permitiu eu ver que era tão feio assim, a loja tão, até menor do que a que eu tinha. 3 meses depois, dentro da loja não conseguia mais andar. Os carrinhos eram colocados no lugar, a cliente, a dona de casa vinha, enchia no lugar, às vezes quando terminava já estava na fila. Senão ela andava um pouquinho para ir para a fila. Por quê? Foi tão bem aceita a nossa empresa já desde o início aqui, que encheu demais de um jeito que não tinha jeito de andar dentro da loja. Essa é a loja que Deus prometeu. Tô vendo que o senhor está nas mãos umas anotações. Ah, tá. Que essas anotações têm o futuro do Porecatu? Essas anotações são... Deus faz tanta promessa. Deus é um Deus de promessa, gente. Ele faz tanta promessa e às vezes eu vou anotando alguma porque senão eu esqueço. Mas Deus não esquece não, tá? Vai acontecer, porque eu estou na direção. Então as promessas de Deus vai acontecer, eu anotando ou não anotando, desde que eu esteja na direção. E algumas delas eu marco para ver quando vai acontecer. Exemplo, eu estou aqui na minha mão, uma aqui, ó. Tem até data, 26/8/2012, 2013 essa. Isso aqui aconteceu em 2016. Entendeu? Eu quero comprar uma rede, está escrito rede aqui, ó. Essa letra nem é minha. Isso aqui, no mínimo, foi alguém que falou comigo presencial. Porque Deus fala comigo através do telefone, de um estado, de outro estado, do Nordeste. Deus quer falar conosco. E o que foi essa rede, então? Essa rede, para mim, foi a rede Tome Leve. Porque foi numa época difícil. Quando veio isso aqui, eu achei que essa rede seria em 2025, 2026, porque eu estava muito apertado. Pensa num aperto. Mesmo quando eu comprei essa loja aqui, foi através daquela dali. Eu comprei muito apertado. A gente nunca tem coisa tão fácil. Deus trabalha na vida da gente, esse serve para outras pessoas, não é só na minha vida. Mas às vezes não pensa que cai de mão beijada, não. Deus vai dando estratégia para você chegar aonde Ele quer que você chegue, onde precisa chegar. Tem bastante promessas de Deus, algumas delas eu escrevo, como foi essa da rede. Aí a rede tem aqui, outra aqui, ó, várias cidades, 6 cidades. Essa cidade está acontecendo agora, nós estamos indo já para Catanduva, Mirassol. E aí, gente, como essa está aqui da rede, eu esperei que ia demorar, porque eu estava muito apertado, mas muito. Tem as épocas de mais aperto e de menos aperto. Não tem empresa no Brasil que não deve um pouco. Hoje a gente está numa situação bem melhor do que essas épocas que eu estou falando. Só que, naquela época, era impossível comprar uma rede de supermercado. Mas por que eu estou falando isso? Porque coisa impossível é para Deus. Coisa fácil você faz. Aquilo que você alcança ou você enxerga, você vai fazer com as suas mãos. Porque você está vendo o tamanho, você sabe o passo que você pode dar. Mas quando é coisa impossível, é só Deus. E o Tome Leve foi a rede que está escrito aqui, que Deus ia me dar. Ele começou a falar comigo, o Tô, que era o dono do Tome Leve, que queria me vender todas as lojas dele de São José do Rio Preto. E eu não aperto daquele, não posso, vou te comprar uma, e foi. No final, só que Deus me deu detalhes do que ia fazer. Que eu estava apertado, só que Deus falou que o que Ele ia colocar na minha mão ia me ajudar muito aqui em Votuporanga, e foi realmente do jeito que Ele falou. Ele falou até que as pessoas que vinham me oferecer, porque Ele não falou que era o Tome Leve, Ele falou que ia me colocar uma rede da mão, que ia ser assim, 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 que ia me ajudar aqui. Ele falou que essa pessoa viria aqui e ia me apresentar no final, quando eu perguntasse, que ele vinha com uma pasta de executivo.
E realmente, quando terminou a negociação com o Tom Me Leve, eu perguntei, meus filhos tudo sabiam disso, porque eu conto meus filhos que Deus tem falado comigo, que Ele vai fazer, tudo isso eles sabem, meus filhos sabem. Aí no final da negociação, peguei as 3 lojas, eu não tinha condições de comprar nem meia. Eu comprei as 3, foi tudo do jeito que Deus falou. E no finalzinho eu falei, quem de vocês aí tem uma pasta de executivo? Que estava num grupo, Deus falou que era um grupo que viria. Então me leve, eu tô, ele tem o irmão dele que era sócio, veio o filho do irmão, veio o gerente dele, veio o filho do Tô, que é Tom Me Leve, né? E no final ele falou assim, sou eu, José. Era um escritório bem maior que aqui. Ele virou a cadeira, pegou atrás dele uma pasta de executivo e pôs em cima da mesa. Quando ele colocou em cima da mesa, ele se assustou. Falou, por quê? Porque Deus falou comigo, Tô, que ia ser desse jeito. Do jeito que ele falou, aconteceu. Ainda falei mais. Se Deus vai me abençoar nessas lojas que eu estou te comprando, Deus vai abençoar você também. E a partir da compra do Tom Me Leve, a empresa Porecatu deu um passo gigantesco. E eu creio que 5 anos depois, 6 anos, está acontecendo novamente. As promessas de Deus estão se cumprindo. Porecatu hoje é uma empresa que tem aproximadamente 2.000 funcionários. É uma empresa que tem em torno de 50 caminhões, entre caminhão, carreta e carro pequeno para transporte. Nós buscamos mercadoria direto nas fazendas, principalmente feirinha, né? E a gente busca açúcar direto nas usinas, nós buscamos arroz direto nas produtoras de arroz que embala, empacotadora. Porecatu hoje é diferente, é uma empresa que realmente está pronta para crescer. No dia a dia você vai mudando, vai transformando, vai acertando, vai finalizando, de repente, quando você vê, já está lá. Exemplo, promessa. Deus te dá 3 lojas, assim, 1 centavo na mão. Se eu parasse, eu, ser humano, seu José, parasse para ver o que é que eu estava fazendo, eu não faria. Não faria nunca com um ser humano normal. Eu só faço algumas coisas, porque eu tenho a direção de Deus e eu acredito em Deus. Eu não acredito muito em mim, mas em Deus eu acredito 100%. E se Ele falou, vai ser cumprido como Ele falou. E desse jeito acontece. Então vai acontecendo, é igual fé. Como que você consegue fé? Fé é não ouvir a palavra de Deus, é não viver, é não... Você entendeu? Quando você vê, você tem uma fé que você nem acredita. E eu vejo que quando acontece, Deus às vezes não permite nem eu ver o que eu estou fazendo muito. Porque senão eu desisto. A gente é fraco de fé. Nós somos pessoas que a fé é pequena para alcançar certas coisas que só Deus consegue fazer pela gente. E quando eu vejo, já aconteceu, aí eu acordo. Meu Deus, se eu tivesse pensado, eu não tinha comprado. Mas já deu tudo certo. Talvez Deus até nos ajude a não pensar muito. E quando você vê, você está aí crescendo, mais ou menos isso. Para uma pessoa que tem um negócio local, o que no seu ponto de vista é essencial a pessoa saber, falando de gestão? Que aí talvez algo que aconteceu ao longo da história do Porecatu e que pode servir de lição para quem está assistindo. É aquilo, é fidelidade a tudo que você faz, fazer bem feito, fazer com honestidade, nunca tentar enganar ninguém, porque não tem futuro quem pensa em enganar as pessoas. A gente trabalha realmente com certeza que estamos fazendo a coisa certa. Eu tenho aqui uns 15 ou mais compradores. Esse povo é orientado a ser sério, honesto, não mentiroso, não tentar enganar o nosso fornecedor. A minha oração de manhã cedo, quando eu chego aqui, eu oro pela nossa empresa, para que nós façamos bons negócios, mas o nosso fornecedor fazer bons negócios, ser honesto conosco e nós ser honestos com eles. Eu acho que isso faz parte de um conselho para as pessoas que querem vencer. Ser fiel às pessoas, ser fiel a Deus, ser fiel às pessoas que estão em nossa volta, seja ele um fornecedor grande ou pequeno. E isso vai acontecendo quando você trabalha nesse nível. E trabalhar. Não ficar de braço cruzado, trabalhar e a vitória vem. Se fosse para voltar tudo de novo, se fosse para a gente voltar lá para aquela primeira loja, o Empório Porecatu em São Paulo, o senhor faria do jeito que é como aconteceu a sua vida ou teria já pensado de uma outra forma para adiantar o caminho? Não, eu faria do mesmo jeito. Porque a direção que Deus foi me dando com o tempo, nos últimos 35 anos, ela para mim foi perfeita, então eu faria tudo de novo. E para alguém que às vezes quer dar o próximo passo no seu negócio, o que o senhor falaria para essa pessoa? Comece pequeno, um pouco,
os pés no chão, né? Uma dívidazinha não tem jeito quando você é pequeno, tem que fazer, senão você não vai crescer. Hoje em dia não está tão difícil crescer. Na minha época foi mais difícil. Hoje em dia, se eu pegar uma cidade igual Votuporanga, Fernandópolis, qualquer região, com um mercadinho de 200 metros dá para a gente fazer muita coisa, que não tem loja de 12 mil metros. E hoje tem muito onde você comprar barato. Às vezes eu compro um produto mais caro na indústria do que quem tem um mercadinho pequeno que compra mais barato nos atacados, alguns produtos. Você tem que ser aquilo que eu falei, sério, sincero, começar devagar. Cada 2 meses, cada 3 meses você vai melhorando. Quando você vê, você já vai estar dando uns passos mais longos. E vence, viu? Vence. Em qualquer segmento, o meu não é diferente. Ainda dá para ter vencedor.